Olá pessoal, tudo bem? Conforme prometido aqui, eu vou deixar aqui algumas dicas, tá? Para vocês conseguirem trabalhar aí com o Pascalzinho. Deixa eu diminuir um pouco aqui a minha tela. Acho que já tá bom. Então aqui eu tô com o meu Pascalzinho aberto. Alguns alunos estavam me questionando sobre a minha versão, tá? Ó, a minha versão do Pascalzinho é o 5.1.1. Já existe a versão 6.0.3, tá? Então, tanto faz eu trabalhar com essa versão ou com a outra. Só muda aqui o jeito da execução, tá? Mas, para facilitar, eu vou abrir aqui a minha versão 6.0.3 para ficar igual. Só um pouquinho. Aqui, eu executei então agora a função 6.0.3. Ele mudou um pouco as cores, né? Essas cores, azul, branco, amarelo, são as cores padrão, tá? As cores padrão do Turbo Pascal, tá? Do antigo Turbo Pascal, onde era feita aí, os programas com a linguagem Pascal, tá? Então a única coisa que mudou aqui, ó, tá vendo que agora não tem mais o botão executar? Para eu executar um programa eu tenho que vir em compilar e agora tem o botão executar programa, tá? É isto que mudou, tá ok? Então, só recapitulando da aula passada, program, eu coloco o nome do programa, vou colocar programa de teste, write, abre parênteses. Esse aspas simples aqui, pessoal, não é a mesma coisa que o acento, tá? Esse daqui é acento, ó, tá vendo que ele é de ladinho? O aspas simples fica no teclado do lado do número 1, que é o aspas duplas e o aspas simples, que tem os dois lá. Então você coloca aspas simples, olá mundo, fecha aspas simples, fecha parênteses, ponto e vírgula. A hora que eu dou um executar, ele executou, ó, ele apareceu aqui. Só que ele executou e voltou para essa tela. Para ele não voltar para essa tela enquanto eu não apertar alguma coisa, eu posso usar o comando read key, tá? Ler tecla, read key. Então ele só vai sair do programa se eu apertar uma tecla, ó. Executei. Opa. Tá aqui, ó. Olá mundo. A hora que eu aperto uma tecla, aí sim eu consigo retornar para a execução aqui do meu programa, né? A programação aqui do sistema. Então tá. Eu também falei um pouquinho na última aula sobre variáveis. Eu tô com uma variável aqui, ó, onde o nome da minha variável é garrafa. E o conteúdo é 200 ml, 300 ml de água. Aqui, ela cabe mais, mas ela só tem uns 200 ml de água, porque está acabando. A variável é a mesma coisa. Eu tenho que criar essa variável aqui no programa, que eu crio com a palavra var. Vou colocar o nome da variável de garrafa, igual essa daqui que eu tô na mão, né? Garrafa. E eu tenho que falar o tipo de conteúdo desta variável. No caso, o tipo do conteúdo desta variável que eu tô na minha mão aqui seria água ou líquido. Aqui no Pascal é integer. Eu falei já para vocês sobre os tipos de dados, tá? Tem os números inteiros, que são os integer. Tem os números flutuantes, que são números que têm fração, número real. Nós temos caracteres e conjunto de caracteres, que são as strings, tá? Ou textos. Então, quando eu tenho uma variável aqui, eu vou deixar só o read key.
e vou usar a variável garrafa. Garrafa, ela vai atribuir, o sinal de atribuição é 2 pontos igual, tá? Então, garrafa atribui 200. E aqui no write, eu vou mudar para writeLine, que eu já expliquei na última aula a diferença do write e writeLine. Write escreve tudo numa linha só, writeLine escreve em uma linha e pula a próxima linha. Então, writeLine, em vez de colocar o lá mundo, eu vou simplesmente colocar garrafa. Notem que quando eu estou querendo exibir o conteúdo de uma variável, eu não coloco aspas, tá? Eu vou mostrar a diferença para vocês. Sem aspas, eu vou executar, apareceu 200. Por quê? Porque é o conteúdo que eu coloquei aqui. Se eu colocar entre aspas simples, eu vou executar e vai aparecer a palavra garrafa. Tá vendo? Então, quando eu coloco entre aspas simples, ele vai imprimir literalmente o que está aqui entre as aspas. Quando eu tiro as aspas, ele vai imprimir o conteúdo da variável que eu pedi para exibir, que é 200. Se eu vir aqui e mudar o conteúdo da variável para 50, ele vai exibir 50. Tá vendo? E se eu colocar o nome de uma variável que não existe, acontece muito da gente fazer isso, ó. Aqui o nome da variável é garrafa, tá? Ó, garrafa. Porém, eu escrevi garrafe, sem o A no final. Quando eu executar, vai dar um erro. Olha lá, ó. Apareceu essa linha vermelha. O identificador garrafe não foi declarado dentro do escopo do programa. Ou seja, ele não achou garrafa aqui dentro, tá? O que existe é garrafa. Executo e aí funciona o meu programa. Beleza? Até aí, pessoal? Tranquilo, né? Então, as variáveis que têm tipos diferentes não podem ter conteúdos que não fazem parte desse tipo. Por exemplo, número inteiro é 1, 2, 3, 4, 5, 20, 30, 1000. São números inteiros. Quando eu preciso ter um número flutuante ou um número que tenha fração, por exemplo, 5,7. Aqui no caso no Pascal tem que ser ponto, tá? 5,7. Se eu colocar 5,7 e aqui em cima vai estar inteiro, a hora que eu executo, vai dar erro. A atribuição com tipos de dados incompatíveis. Porque este número não é um número inteiro, é um número real, tá? Agora sim, o tipo é real, eu posso executar e aí vai exibir aqui um número com fração. Notem que tem vários zeros depois da vírgula. Isso eu posso modificar aqui, ó, colocando 2.2, 2.2, executo e vai dar só 2 casas depois da vírgula. Tá ok? Quando eu quero trabalhar com texto, por exemplo, eu vou colocar a variável nome, que é do tipo string. Tipo string, tá? Quando é tipo string, ele consegue guardar textos. Por exemplo, a variável... Deixa eu pular isso aqui. A variável nome vai receber João da Silva. Notem que João da Silva está entre aspas simples, tá? Sempre quando eu trabalhar com string e eu tenho que atribuir, ele tem que estar com aspa simples. Aí ele funciona. Eu vou exibir aqui o João da Silva para vocês verem como é que fica. Que é a variável nome. Eu vou executar, apareceu João da Silva, tá vendo? Só que se eu tirar as aspas, o Pascal não entende que isso daqui é um texto que eu quero atribuir a nome. E aí ele dá erro, ó. Erro na sintaxe na linha 8, dá. O que é dá?
Ele não sabe o que é o da. Muito menos João e Silva, tá? Então, quando eu vou atribuir um texto a uma variável que é do tipo string, eu preciso colocar aspas simples. Executo e aí aparece o conteúdo da minha variável, tá? Eu também consigo, pessoal, trabalhar com cálculos. Aqui, em vez de garrafa, eu vou criar uma outra variável do tipo num, que vai ser do tipo integer. E aqui, ó, eu vou colocar num recebe 2 mais 2 e vou exibir a variável num. Agora, ó, diferente do garrafa que eu já coloquei o valor que vai ser exibido, o num ele vai receber 2 mais 2. Isso daqui é um operador aritmético que nós usamos, tá? Então, 2 mais 2 é igual a 4. Então, o num ele vai receber o resultado desta conta, ó. Executei, aqui, ó, apareceu 4. Tá vendo? Só que tá vendo que tá ficando tudo junto, tudo complicado? Vamos resolver isso. Na hora de exibir aqui o garrafa, eu vou colocar assim, ó. Garrafa é igual nome é igual e num é igual. O que que eu fiz? Agora, ó, eu coloquei uma parte entre aspas simples e uma parte a variável, tá? Ó, uma parte entre aspas simples e uma parte a variável. Agora ele vai exibir o texto e mais o conteúdo da variável. Olha como é que vai mudar agora. Tá vendo? Ó, garrafa igual a 5.7, nome igual a João e num igual a 4. Ele exibiu o texto e exibiu o conteúdo da variável. Isso é que é interessante, tá? Então aqui eu consigo trabalhar com variáveis, consigo trabalhar com textos, tá? E os dois ao mesmo tempo mandar exibir na tela. Então, write é para imprimir ou exibir aqui na tela, tá ok? Aí, deixa eu ir mais para baixo. Eu quero que o usuário entre com um número. Então, eu vou apagar aqui o que eu já fiz para ficar mais fácil de vocês entenderem. Vamos fazer um pouquinho diferente aqui. Eu vou entrar com num1, que é do tipo integer, e num2, que também é do tipo integer, e resultado, que também é do tipo integer, tá? O que é que eu quero fazer aqui? Ao invés de eu entrar com o valor de num1, tipo assim, fazer num1 receber um número, tá? Em vez de fazer isso, eu quero que o usuário que esteja digitando entre com esse valor. Então eu vou mandar uma mensagem para o usuário. Entre com o valor de num1. Mandei uma mensagem para o usuário. E aí eu vou esperar o usuário entrar com este valor. Que aí eu uso o comando readLine, tá? ReadLN. Então eu vou ler num1. E vou pedir para o usuário entrar com o segundo valor. Entre com o valor de num2. Para ler, como é que é? ReadLine. ReadLine num2. Então aqui o usuário vai entrar com um valor e vai entrar com o segundo valor. Vou só executar. Vocês vão ver que não vai acontecer praticamente nada. Ó. Entre com o valor de num1, 5.
Entre com o valor de num 2, 9. A hora que eu der um Enter, saiu da tela. Tá vendo? Não aconteceu nada. Deixa eu tirar esse read aqui que eu acho que ele vai ficar no programa. Vai precisar do read aqui de qualquer jeito depois. Tá, agora eu quero trabalhar com num 1 e num 2. Notem que eu não entrei com nenhum valor de num 1 e num 2 aqui, tá? É o usuário que vai entrar. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar a variável resultado e eu quero que ela atribua num 1 mais num 2. E aí eu vou exibir resultado. Tá? Então aqui vai exibir o que tiver no conteúdo de resultado. Notem que eu não entrei com nenhum valor, tá? Opa! Aí, ó, o erro que eu falei que acontece, ó. Eu escrevi resultou. E não é resulto, é resultado, o nome da variável. Executei. Entre com o valor 7. Entre com o valor de num 2, 10. Resultado igual 17. Ele somou os dois valores que eu entrei. Se eu mudar, ó, 200 e 600. A soma dos dois é 800. Eu vou colocar um número um número maior. 1584 e entra com o valor de num 2. 1500. Pronto, vai dar 3084. A hora que eu dou um Enter, apareceu 3084. Tá vendo? Então agora o programa ele está deixando o usuário entrar com um valor, que é o valor que eu digitei. Aqui, ó, ele está deixando eu entrar com o valor 900 e 600 e ele está efetuando aqui um cálculo e exibindo o resultado para mim, tá? Com isto daqui, tá vendo? Então o usuário está entrando com dois valores, eu estou somando e jogando para dentro de resultado através do sinal de atribuição e estou exibindo o resultado. Tá ok, pessoal? Então já deu aí para vocês darem uma olhada sobre variáveis, tá? Brinquem um pouquinho com o Pascal, mexam nele, façam aí programas para entrar com outros dados, outros valores, tá? Por exemplo, você pode fazer um programa para o usuário entrar com dois valores e aparecer soma, subtração, divisão e multiplicação. Por exemplo, o usuário entrou com num 1 e num 2. Eu só mostrei a soma, né? Aí vocês podem fazer aí, continuar o resultado para subtração, o resultado para multiplicação e o resultado para divisão. Tá ok? Ó, vou fazer só um aqui, ó. Aqui eu vou colocar adição, tá? Vou executar. Então, ó, 20 e 30, adição igual a 50. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar resultado novamente e atribuir num 1 menos num 2. E vou exibir novamente resultado, só que agora subtração. 50 e 60. Adição 50 e 60 vai dar 50 mais 60, 110. Subtração vai dar 50 menos 60, menos 10. E aí agora vocês podem fazer aí divisão e multiplicação e mostrar o resultado. Esse é o desafio para vocês, para na semana que vem vocês me falarem aí quem conseguiu ou não. Lembrando que este exercício de adição, subtração, vai ser um dos exercícios para vocês fazerem na tarefa desse mês. Beleza? Até mais. Tchau, tchau.